Bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021. Agora são 8 horas e 2 minutos. Bom dia com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui. Eu quero convidar você para lermos a palavra do Senhor nessa manhã, para orarmos ao Senhor mais uma vez. Estamos trabalhando o tema Vivendo a Felicidade. Mateus capítulo 5, vendo sobre as bem-aventuranças, que assim são chamadas, sobre o registro de Mateus do Sermão do Monte. Então, por isso eu quero convidar você a lermos Mateus capítulo 5, versículo número 8. Mateus 5, verso 8. Quero convidar a, nessa manhã, nos alimentarmos da palavra de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Então, nesta manhã, nós vamos ver isso, a felicidade de quem é limpo do coração. Você pode até fazer um questionamento, podemos até perguntar, quem é assim limpo de coração? Será que eu e você temos essa capacidade da pureza, de tudo aquilo que implica isso, né? Não ter um coração limpo ou puro, não é? Quer dizer, não ter um coração sujo ou impuro. Quem de nós talvez pode dizer que isso é realidade? Então, por isso, eu quero convidar você a olharmos para o texto e pensarmos que uma vida realmente feliz, uma vida que vive essa felicidade, é uma vida que desfruta da limpeza de coração que somente o Senhor Jesus pode fazer no coração. E aí sim, nós temos um caminho livre, um caminho aberto para aquilo que somente o Senhor Jesus é que faz. E eu quero pensar com você, e às vezes nós ficamos tão, podemos dizer assim, até mesmo angustiados diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das lutas que temos, porque são grandes. São grandes as lutas. Quantas vezes, né, o pecado faz parte da nossa vida e quantas vezes erramos, erramos com o nosso próximo, com nossos familiares, né, que são nossos próximos também, e temos atitudes que muitas vezes demonstram que o nosso coração não é um coração puro. E então por isso nós ficamos cabisbaixos, tristes, ficamos a ponto até mesmo de não queremos continuar com algumas situações, eh, às vezes até tentamos nos esconder de Deus, não lemos a Bíblia, não oramos ao Senhor, tudo por causa do quê? Desse peso no coração. Então, Jesus diz aqui que o limpo de coração, essa palavra puro ou limpo de coração, ela quer dizer exatamente, né, algo purificado, por exemplo, é a mesma palavra que usa para purificar pelo fogo. Mas, num sentido também assim, de forma ética, né, quer dizer livre do desejo corrupto, do pecado, da culpa, livre de qualquer mistura com o que é falso, genuíno, sincero, aquilo que é inocente, limpo de culpa, você não tem culpa de algo. Então, quando nós pensamos nisso, eu quero falar para você duas coisas muito importantes. Primeira coisa, cada um de nós só pode ser limpo de coração, puro de coração, através do que Jesus fez na cruz do Calvário. O autor aos Hebreus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, a palavra de Deus garante isso. Então, nós precisamos crer nisso, que a única forma de eu ser limpo de coração é colocando minha vida diante do Senhor, porque é Ele que me purifica de todo pecado. E a segunda coisa que eu quero dizer para você é que quando assim fazemos, quando entregamos nossa vida a Jesus como Salvador, quando reconhecemos que Ele pagou o preço na cruz por nós, abrimos o nosso coração permitimos que Ele seja o nosso Salvador, nos entregamos a Ele incondicionalmente, passa-se a acontecer após a conversão, passa a acontecer um processo que a Bíblia chama de santificação. Então, a cada dia, o Espírito Santo vai trabalhando e purificando a minha vida, no sentido do quê? Que Ele vai me mostrando erros e pecados que tenho cometido, eu entendo isso e passo o quê? A viver uma vida de santificação, um processo que é um processo que vai acontecer por toda a minha vida até o dia
da minha morte física, até o dia que eu for para o céu com o Senhor. Então, essa limpeza de coração, ela tem um ponto X ali, um ponto U que acontece, a transformação, que é a conversão, depois vai no que? No processo de santificação. Olhando para isso, então, há um texto em João, capítulo 8, que o Senhor Jesus, depois de dizer aos seus ouvintes, principalmente os fariseus, os religiosos, que ele diz sobre a liberdade, ele diz assim: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente o que? Sereis livres. O próprio João, também na sua primeira carta, lá no pertinho do Apocalipse, né, 1 João, é, o apóstolo João também, ele fala sobre isso, e ele diz daquilo que Jesus fez na cruz por nós e daquilo que é garantido à nossa vida. Ele diz assim, olha, 1 João 3, versículo 8: quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras o quê? Do diabo. Então, quando nós olhamos isso, quem pode nos fazer puro do coração? É o Senhor Jesus. E aí, então, a carta de João, essa primeira carta de João tem um dado muito importante sobre isso, na questão que dessa pureza, dessa santificação. Diz aqui, 1 João, capítulo 1, o versículo de número 8 em diante. Aliás, o versículo 5 em diante, ele dá uma compreensão melhor para nós sobre o assunto. Diz assim, 1 João 1, 5. E a mensagem que dele ouvimos e nos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, o que faz? Nos purifica de todo o pecado. É interessante que João escreve aqui que o sangue de Jesus é que vai o quê? Nos purificar de todo o pecado. E quando olhamos para isso aqui, nós vemos que é maravilhoso aquilo que a ação espiritual que esse sangue de Jesus faz na nossa vida. Por quê? Porque é Ele que nos limpa. E continuando o texto, então, o Senhor Jesus, ele, olhando lá para o texto, Mateus 5, né? A palavra que Jesus diz para limpo e pureza é o mesmo verbo que João usa aqui para dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o verbo kápharos, no grego, né? Então é muito legal vermos, muito lindo vermos que Jesus faz isso pelo sangue dele. E ainda, então ele faz isso, lembra que eu disse duas coisas? A primeira, que é na conversão, quando há mudança de vida, e ainda está à disposição de todo crente em Jesus a santificação, que é a confissão de pecados dia a dia, tudo aquilo que podemos fazer. Olha, versículo 8 em diante de 1 João 1. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O coração está sujo, não está puro, está impuro. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Presta atenção, nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a palavra de Deus não está em nós. Maravilhoso vermos a promessa que o Espírito Santo faz no nosso coração através de João aqui. Por quê? Porque ele pode nos purificar. Olha, nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Mesma coisa, é a mesma ação. Limpar, tornar puro. Nós somos limpos, embora eu peco e tenho que confessar meus pecados a Deus. Quantas vezes nós pecamos, o Espírito Santo já nos indica ali no coração, né? Já diz, olha, você pecou, é preciso consertar o quê? Essa situação. E isso acontece comigo, com certeza acontece com a sua vida também. E por isso, o quê? O que devemos fazer? A confissão, para que o Senhor, o quê? Nos torne limpos. O profeta Isaías, no capítulo 59,
ele diz que o pecado do povo fazia separação entre Deus e eles, pois Deus não os ouvia. 1 Pedro capítulo número 5, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Pedro escreve que quando não há um bom relacionamento dentro de casa, as orações do lar não são ouvidas. Está lá 1 Pedro 3,7. Ou seja, tudo isso acontece porque o coração não está limpo, não está puro. E o que Jesus diz lá em Mateus 5? Ele diz: felizes são aqueles que são limpos de coração, felizes os que são puros de coração, porque o que vai acontecer? Eles verão a Deus. O que é ver a Deus? É contemplar com os olhos. É realmente o que? Enxergar a grandeza de Deus. Um dia estaremos no céu. Um dia estaremos na presença de Deus. Hoje já desfrutamos ah, da visão da glória de Deus pelo que Jesus fez na nossa vida. Lindo quando João diz lá, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Não é? Nós já vemos a Deus através de Jesus, através da graça, da salvação. Mas um dia o veremos como ele é, como João mesmo diz aqui na sua primeira carta. Então, é maravilhoso sabermos disso. Recompensa. Então, eu convido você a duas coisas. Primeiro, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não deixou Jesus purificar a sua vida, o sangue que Jesus verteu na cruz não alcançou você ainda, ele está à disposição para purificar o seu coração. Você precisa entregar sua vida a Jesus, você precisa crer nele de todo o seu coração, você precisa confessar com os seus lábios que entende que Jesus morreu por sua vida, que você é pecador e que ele e somente ele pode perdoar os seus pecados. Você deve falar isso com Deus e entregar o seu coração a ele. Agora, se você já é um crente em Jesus, se você já teve a experiência da conversão, da salvação, eu convido você a pedir para Deus, a dia, para o Senhor fazer essa obra de limpeza, de santificação na sua vida. Porque tudo isso vai ser para a glória do Senhor. Vamos sentir cada vez mais felizes, mais em paz com Deus, mas vai ser para a glória do Senhor. Vamos orar? Pai amado e Deus querido, obrigado por essa manhã, por esse dia, por essa segunda-feira. Obrigado porque podemos logo pela manhã lermos a sua palavra, meditarmos nela e saber que o Senhor tem disponível ao nosso coração toda a felicidade espiritual. E isso acontece, ó Pai. O Senhor limpa o nosso coração. O Senhor nos dá certeza do seu perdão. E o Senhor nos dá a condição de, mesmo tendo pecado, de confessarmos nossos pecados diretamente ao Senhor, que o Senhor nos perdoa. Essas são as promessas da palavra. E o Senhor vai fazendo essa obra de santificação em nós. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, limpa-nos, purifica-nos, faz-nos a cada dia mais parecidos com o Senhor, mais limpos, mais perto do Senhor, que as nossas vidas estejam se dedicando cada vez mais ao Senhor. Abençoa grandemente, cuide de cada um, de todas as suas necessidades. Ó Pai, cada um de nós tem as suas lutas. Eu clamo por aqueles que estão enfermos. Clamo, Pai, que o Senhor esteja guardando, abençoando, dirigindo, sustentando, que o Senhor esteja fazendo aquilo que somente o Senhor pode fazer. Ó Pai, eu clamo por aqueles que estão com Covid, que estão em tratamento em casa ou nos hospitais, até mesmo entubados, ó Pai. Clamo por as situações mais complicadas, como está lá no estado do Amazonas, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Ó Pai, e nas outras regiões, ó Pai, como a nossa, aqui em outros locais, que as pessoas tenham consciência que devem ter os métodos, ó Pai, de higienização, de proteção, tudo aquilo que é necessário, Pai, em nome de Jesus Cristo. Também eu quero clamar por aqueles que estão com outras enfermidades, tratamento de câncer e tantos outros. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja atuando em cada vida. Clamo pelos que estão enlutados neste dia. Pai, temos notícia de várias pessoas que perderam entes queridos. Ó Pai, consola os corações de famílias pastorais no estado de Minas, 3 famílias que perderam o pastor, ó Deus, o pai, o esposo. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia dos que perderam outros familiares, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor esteja sustentando também. E guarde-nos cada vez mais para o seu louvor. Cuide de nós neste dia, tudo o que temos de fazer, nossos planos, que o Senhor esteja cuidando. E nos faz limpos de coração cada vez mais. Porque precisamos disso.
O nosso objetivo é vermos o Senhor. Guarda-nos, abençoa-nos, dirige-nos. Dê-nos uma boa semana, desde já, iniciando nesse dia, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a todos que estão aí. Se você foi edificado com esse vídeo, eu convido você a compartilhar com outras pessoas. Irmã Cláudia, bom dia. Irmã Rosana, irmã Rosângela, irmã Thelma, irmã Mila, irmã Marilda, irmã Marlene. Se tem mais alguém que está aí ao vivo, eu não estou enxergando. Esses foram os que deram bom dia, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês todos. E vamos, com a graça de Deus, nesse dia, em nome dele. Amém. Deus abençoe, irmã Adriana, também esposo do pastor Jailson, em nome Resende, né? Deus abençoe. Deus cuide de vocês. Amém.